Palavra aberta. Olá, ouvinte internauta. O agravamento da crise humanitária entre índios e Yanomami em Roraima, revelado nos últimos dias, levantou novamente a discussão sobre a fome no Brasil. Para se ter uma ideia, em 4 anos, só de crianças indígenas da comunidade foram 570 mortes, boa parte delas por desnutrição. E surge a pergunta: como um país que é o maior produtor de alimentos do mundo pode ter 33 milhões de pessoas sem garantia do que comer? Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, preparado por uma rede de pesquisadores do país inteiro. Os números se referem ao ano passado e são muito maiores que 2021, quando eram 19 milhões de famintos. Conforme o estudo, quase 60% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderada ou grave. Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Antônio de Salvo. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Vamos dar as boas-vindas também a Adriana Aranha, graduada em Serviço Social, doutora em Administração Pública e Governo, já foi professora da PUC Minas e é pesquisadora convidada do Centro de Estudos da Metrópole da USP e integrante também do Instituto Fome Zero. Professora, bem-vinda ao Palavra Aberta. Bom dia, ótimo sábado. Bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Itatiaia. Bom dia, obrigado pela presença e já começando a perguntar para a senhora, onde está o problema? Maior produtor de alimentos do mundo e com 33 milhões de pessoas com problemas alimentares? O maior problema do Brasil, e eu acho que encara em relação à questão da fome, é a questão do acesso. Nós temos produção de alimento suficiente para sanar a fome de toda a população brasileira, mas as pessoas não têm acesso a esse alimento por vários motivos, e o principal é a falta da renda. O fato das pessoas não terem renda suficiente para comprar o alimento, o preço do alimento, o acesso ao supermercado, o acesso a vendas de alimento, a dificuldade de acessar também a terra, para produzir, faz com que a população passe fome. Professora, mas isso passa apenas pela renda? E a outra questão também que eu gostaria que a senhora detalhasse para a gente nesse cenário. Atrás da fome também tem outras questões que deixam a situação ainda mais grave, né? A fome nunca vem sozinho, Acho que a gente pode colocar que a fome de alimento, ela está associada também à fome de educação, à fome de saúde, à fome de moradia, de acesso à água. Todo esse processo dessa desigualdade social, a injustiça, das pessoas a estarem sobrevivendo em vários aspectos, faz com que as pessoas também não acessem o alimento. Então, a gente pode dizer que o problema da fome no Brasil não é a falta de produção de alimento, mas sim a falta de acesso a vários serviços básicos. E a senhora falou da questão de renda. Isso significa falta de renda ou uma renda não suficiente para comprar o alimento? A renda é baixa ou o alimento é caro? Depende, são as duas coisas, Você não pode associar primeiro a questão só do preço, porque o preço tem toda uma dinâmica aí de mercado, para manter inclusive a produção, Então você não pode também ter um alimento tão barato o suficiente que não pague a produção do alimento. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter mecanismo de fazer com que esse alimento fique mais próximo, e aí barateie, através de transporte, através de uma via de acesso do produtor ao consumidor que facilite esse acesso. Então, a renda, o preço do alimento é fundamental, mas também a renda para ter acesso. Não adianta também você ter um alimento barato se as pessoas não têm dinheiro para comprar. Mas também não tem sentido as pessoas terem a renda, terem o salário e o alimento está tão caro que as pessoas não consegue acessar. Então, você tem que fazer essa equação ser mais equilibrada. Vamos ouvir então agora o presidente da FAENG, Antônio de Salvo. O senhor concorda? É isso mesmo que a experiência mostra? O país tem alimentos suficientes para a população? O que está faltando é dinheiro? E como resolver isso? Sim. Vamos só pontuar um pouquinho sobre o caso Yanomami. Eles têm uma área 4 vezes o tamanho da Alemanha e estão passando fome. Certamente alguma coisa de muito errado está acontecendo, porque se tem área disponível, esses índios deveriam não estar com insegurança alimentar. Certamente tem um mau cuidado dessas tribos para que eles possam se desenvolver de forma mais humanitária. No que diz respeito especificamente ao nosso caso do Brasil, vale voltar um pouquinho no tempo e compreender que o Brasil passou de importador de alimento no meados da década de 70 até o início da década de 80 para um grande exportador de alimentos. E não só de commodities, mas de outros alimentos como carnes, que é uma commodity, mas os principais alimentos que nutrem a população mundial.
graças a um pacote tecnológico muito bem feito no decorrer dos anos pelos centros de pesquisas, principalmente Embrapa, as instituições de pesquisa, universidades federais, universidades estaduais e centros de pesquisa, desenvolvendo um pacote tecnológico característico do clima tropical como é o Brasil, fazendo o Brasil de importador para exportador. Então o superávit existe, os alimentos estão nas gôndolas dos nossos mercados, supermercados. O que precisa, nessa democracia nova nossa, é uma distribuição mais humanitária de renda para que as populações mais carentes possam ter acesso a esses alimentos e sair desse problema de desnutrição que existe em parte do nosso país, principalmente nos estados do Nordeste, onde a renda é menor. Vale lembrar que o produtor rural tem feito, o produtor rural mineiro, mais do que nunca, tem feito o seu papel, que é produzir. Vivemos um momento pós-pandemia onde a gente sabe o aumento gigantesco de custos de produção, onde eventualmente alguns alimentos se tornaram menos acessíveis às populações mais carentes. Mas o produtor continua fazendo o seu papel de forma sustentável numa agricultura regenerativa, onde se planta e cada vez o solo está melhor e mais adaptado para ter novas colheitas, fazendo um papel como ninguém no mundo tropical pode fazer igual o Brasil faz. Mas, embora esteja mantendo a produção, né, de alimentos suficientes para a população, pelo menos em tese, existem também alguns alimentos que são muito caros. A gente observa, por exemplo, tem um período de estiagem, você vai no sacolão, está tudo muito caro. Aí chove demais, está tudo muito caro. Sim, aí aconteceu alguma coisa no exterior, o dólar subiu, etc e tal, o barril de petróleo, está tudo muito caro. E aí? Qual que é o papel do produtor nisso aí? Ele não pode contribuir? Não, primeiro, o agricultor não põe preço na maioria dos seus alimentos. O agricultor, vamos pegar só uma pecuária leiteira, por exemplo, que é a maior pecuária do Brasil, é a mineira. Você vende o leite para um laticínio onde ele põe o preço, o mercado põe o preço. O produtor simplesmente produz e o preço é feito lá nos nossos compradores. E isso é uma economia mundial. Você está flutuando conforme a economia do mundo acontece. Então, nós estamos passando, não só em Minas, mas no Brasil, no mundo, certamente uma grande insegurança alimentar. E, se nós tivermos juízo dentro do nosso país, nós vamos proteger o nosso produtor rural para que ele possa continuar se autoalimentando e alimentando as suas famílias, para que mantenha essa segurança alimentar do jeito que foi nos últimos 30, 40 anos. Então, o pequeno produtor mineiro, e aí a gente está falando, apesar da Itatiaia ter uma penetração no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nós estamos falando para Minas Gerais. Nós precisamos de manter, e vale lembrar que 90% dos produtores rurais mineiros são pequenos produtores que precisam mais do que nunca ter garantido o sustento das suas famílias e produzir o alimento de forma saudável e sustentável. Ô, professora Adriana, eu tenho 44 anos e desde que eu era criança, eu ouço falar em distribuição de renda e desigualdade social no Brasil. E isso vem muito a calhar com o que a gente está falando aqui. A senhora está falando de renda, né? Desproporcionalidade entre quem pode comprar o alimento e quem não pode comprar. E onde está o problema para que essa desigualdade ocorra? Muita gente pode ir ao supermercado, se dá o luxo de, inclusive, desperdiçar alimentos. A gente tem um grande desperdício de alimento no Brasil e outras não têm condição. Quem está errando para que a distribuição de renda não ocorra? Eu acho que nós temos um processo aí de criação de políticas, né, para a inclusão das pessoas, né? Nós tivemos aí nos últimos 20 anos no Brasil um grande envolvimento de políticas nacionais, tá, que incluíram pessoas, inclusive com programas volumosos, como transferência de renda, né? Então, o programa Bolsa Família, ele recuperou, né, parte dessa desigualdade, fazendo com que as pessoas tivessem acesso. Outros programas, como a merenda escolar também, possibilitaram as pessoas terem acesso, porque alimenta mais de 40 milhões de pessoas, de crianças, todos os dias nas escolas. Então, as políticas públicas são fundamentais para a garantia de acesso, tendo em vista também que nós precisamos ter políticas voltadas para o agricultor familiar, né? Nós sabemos que mais de 70% quase, né, da alimentação, da produção de alimentos no país vem da agricultura familiar. Então, nós temos que ter programas que incentivam a agricultura familiar, que dá acesso ao financiamento a esses agricultores menores, que dê acesso ao mercado a esses produtores, associado a políticas de abastecimento alimentar, que aí vai fazer com que o comércio seja mais próximo. Nós temos verdadeiros desertos alimentares, onde as pessoas não têm acesso a lojas que vendem
vende alimento. Ou, quanto mais na periferia essas pessoas moram, mais esse alimento se torna caro. Porque tem vendas que fazem uma compra de um supermercado, que compra lá. Então, acaba que a pessoa que mais precisa de um alimento barato, acaba comprando alimentos mais caros. Então, é todo um sistema alimentar que precisa ser mais justo, mais distributivo e mais saudável. Porque tem uma questão que não basta só produzir alimento. Você tem que produzir alimentos de qualidade. Exatamente. Nós tivemos, no último período aqui, mais de 1.800 agrotóxicos liberados. E a população vem comer esse alimento, que é justamente o alimento que era para trazer vida, traz morte. Pois é, então é justamente nessa questão que eu queria chegar com a senhora. A questão da qualidade dos alimentos, que a gente vê também que alguns alimentos que chegam na periferia, e vamos considerar também os industrializados, ou então até mesmo os de sacolão, a qualidade deles está muito abaixo do que a população merece e precisa. É um absurdo, por exemplo, nós pensar num sistema alimentar mais justo e mais saudável, é pensar todo um processo de resgate da cultura alimentar e de hábitos alimentares saudáveis, né? Hoje nós estamos com um consumo muito alto de ultraprocessados, né? E são responsáveis, por exemplo, a causa morte por ultraprocessado é maior do que tabagismo, droga, álcool, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que alimentos mais saudáveis cheguem na mesa da população. E os ultraprocessados são mais baratos. Tá? E eles são ricos em quê? Em gorduras, em açúcares. Acaba que as pessoas fazem uma troca. Em vez de comprar uma verdura, uma fruta, né, uma carne, acaba comprando produtos mais processados, que são enlatados, que são muito mais prejudiciais à saúde. Voltando a palavra para o presidente da FAENG, o presidente entrou no Dissalvo. Eu não sei se você vai concordar, se é lenda urbana, a gente já ouviu falar muito, e que no caso dos alimentos, exemplo do café ou do feijão, por exemplo. O senhor falou que o Brasil deixou de ser, na década de 70 e 80, importador de alimento para ser exportador. E muita gente já comentou o seguinte, o Brasil exporta o que é bom, né, de qualidade, no caso do café ou feijão, por exemplo, né, e deixa aqui o que é ruim, o resto, as pedras, por exemplo. Aí a gente fala da questão da qualidade dos alimentos. Fica aqui bom, o alimento bom ou não? Vamos pontuar algumas coisas importantes que a gente precisa de pontuar aí nessa fala, inclusive da professora. A exportação, o cliente compra desde do filé mignon, a picanha, até a ponta de pescoço do nosso gado. Então, exporta-se o bom, o médio, o de primeira e de segunda. No caso do café, uma preferência mundial, principalmente da Alemanha, que é o nosso maior importador de café, de comprar cafés de primeira qualidade. Mas se você for em qualquer boa loja de cafeicultura daqui da nossa Minas Gerais, você acha o mesmo café que é exportado. Mas e o café que é vendido no supermercado comum? O brasileiro tem costume de tomar um café mais escuro, que é um café de qualidade secundária, onde ele mistura açúcar ou adoçante. Nós somos acostumados, desde os tempos passados, a tomar um café de baixa qualidade. E muitas vezes, quando tomamos um café especial, não gostamos, porque ele é mais claro, com um sabor mais forte ou mais suave, no sentido de menos fraco, no sentido de café. Então, nosso café é de baixa qualidade mesmo? Não, existe café de média qualidade, de alta qualidade e baixa qualidade. Você escolhe qual você quer. Isso é como um carro. Você pode comprar desde um carro simples até a marca que tem aqui próxima da mais cara que pode existir. Então, é a escolha do consumidor, pelo poder aquisitivo dele. Então, nós temos os produtos de todas as qualidades, como são qualquer linha de montagem. O nosso não é diferente. Nós também somos uma linha de montagem. Falando nisso, vale lembrar só uma coisa para pontuar, professora. Os defensivos agrícolas ou agrotóxicos ou pesticidas e essas novas moléculas são moléculas mais desenvolvidas, como as drogas humanas. O que era usado na década de 50, 60, 70, 80, como um ansiolítico, por exemplo, foi trocado por um ansiolítico mais moderno, com menos efeito rebote, com menos mal faz à saúde, apesar de sempre um remédio quando não é fundamental para uma doença. Então, vale esclarecer que essas novas moléculas de defensivos agrícolas usadas dentro do meio ambiente nosso são moléculas mais evoluídas, menos danosas à saúde humana e ao meio ambiente. Isso precisa ficar claro porque os defensivos agrícolas são fundamentais, como os remédios, os medicamentos são fundamentais para os seres humanos. A gente tem que desmistificar um pouquinho, tirar um pouquinho a parte ideológica disso, porque é fundamental esses defensivos. Se eles não existissem, nós estaríamos com muito mais fome do que existe hoje.
Sobre a exportação, afinal de contas, vai para o exterior o produto bom e fica aqui o ruim ou não? Vai para o exterior o produto que o comprador de fora quer comprar. Se você hoje tiver a condição de pagar em dólar o que é pago numa saca de café, vamos no exemplo de café, porque Minas é o maior produtor, com 55% da produção brasileira. Uma saca de café commodities aqui no Brasil hoje custa R$900. Uma saca de café de exportação chega a R$6.000. Então, se o produtor brasileiro quiser usar na sua casa, ou na sua mercearia ou no seu supermercado o café de R$6.000, ele paga por R$6.000 e vai vender para o cliente brasileiro. Se o exportador quer comprar a de R$6.000 e não quer comprar de R$900, ele vai comprar o produto de primeira linha para exportação. Então, o nosso cliente que importa do Brasil escolhe o produto. Então, falar que nós exportamos o bom e largamos o lixo aqui, absolutamente não é verdade. Mas a preferência do produtor é exportar ou vender para cá? A preferência do produtor é vender pelo melhor preço, ou para fora ou para dentro do país. Quem pagar mais, ele vai vender, quando ele pode negociar. Então, um dos problemas nossos é diminuir as etapas de exportação para fazer uma linha direta do produtor para o exportador, para que ele possa ter mais lucro. E aí sim, ele escolher. Mas existem cafeterias em Minas, em São Paulo, que têm produtos tão bons quanto os exportados lá para fora. Isso significa, professora, que numa população de baixa renda ou sem renda, as pessoas vão comer mal? Sim, vai comer mal, e eu acho que uma das questões que a gente precisa discutir no Brasil é que a fome, inclusive, era proibida. A palavra fome era proibida no Brasil. Não é à toa que nesses últimos 4 anos tentaram tirar a fome do debate nacional como se não existisse a fome. A fome, ela existe, ela não é uma questão ideológica, ela é uma questão política, né, forte, porque o ato de alimentar também é um ato político, né, que você trabalha desde convivências culturais até com a questão do direito à própria vida. Então, uma das questões importantes a gente colocar é que o alimento tem que ser considerado um direito humano essencial. Assim como o ar. A gente não consegue viver sem o ar, a gente também não consegue viver sem alimentar. Agora, quem tem acesso ao alimento, aí começa o seguinte, o alimento passa a ser um produto de consumo qualquer. Então, o valor dado a ele é um valor de mercado, não é um valor que ele traz para a sua própria vida. E esse conceito que a gente precisa mudar. E aí eu estou querendo dialogar com o presidente, quando ele fala da questão dos defensivos, eu concordo que nós precisamos sim ter alguns produtos para proteger a própria produção, mas existem produtos liberados no Brasil que já são proibidos na Europa, que já são proibidos nos Estados Unidos, e isso é muito sério. Por exemplo, professora? 2,4-D. É proibido lá e liberado aqui, mas é uma molécula que nós estamos tirando de mercado, exatamente trazendo as moléculas novas. Então, são produtos que eram usados, nós tivemos aí talidomida. Foi usado de forma errada e causou danos à nossa população. Então nós estamos tirando... Inclusive para os próprios produtores, né? Não é só para o consumidor, os produtores também morrem. Esses produtos e trazendo as moléculas mais novas. Isso é que precisa deixar claro. Aí você fala assim, e a agricultura orgânica, que a gente não tocou sobre isso? Ok. Se nós produzirmos para alimentar só o Brasil de agricultura orgânica, nós precisamos de abrir 1/3 a mais de área que tem aberta no Brasil. Então nós temos que combinar com o meio ambiente. Se ele aceitar, nós desmatarmos mais 1/3. Vale lembrar que nós temos 66,3% do país em reservas legais, governamentais ou da iniciativa privada. Se nós abrirmos 1/3 disso, aí nós podemos produzir produtos orgânicos. Então nós temos que entender que, e aí é bem tranquilo a nossa posição de produtores. Nós não somos os causadores da possível fome, que eventualmente eu posso ter posição diferente da professora. Nós somos a solução da fome. O produtor rural é quem produz o alimento. Alguém aqui nessa sala produz alimento? Eu produzo. Então nós somos a solução. Agora, a partir dessa solução de produção sustentável, de forma legal e ordeira, outros problemas existentes dentro da sociedade nossa, de logística, de intermediários e de outros, de economia, de inflação, de pós-pandemia, aí sim. Então, o que o produtor faz aqui de forma muito tranquila é nós não podemos ser rotulados como os causadores da fome no Brasil, ou que exportamos o bom, largamos o lixo aqui para o Brasil. Isto, definitivamente, não é verdade. Então, o produtor rural, que na sua grande maioria não tem bonitas caminhonetes e nem tem fazendas bonitas, vivem da mão para a boca, lá no campo, produzindo. E o que nós fazemos é não distingui-los dentro da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas Gerais, pequeno, médio e grande. São todos iguais, todos tratados da mesma forma e respeitados, porque fazem um grande trabalho em prol da segurança alimentar mineira e brasileira. A senhora queria falar, lembrando a questão de que há espaço para produção, a gente tem terra, é isso? Eu acho que a questão aí é, nós temos terra suficiente, né? Então nós não precisamos disputar, né, com as florestas do país. Acho que nós temos terra suficiente, que precisa ser aproveitada, ela precisa ter uma função, né? Não é à toa que a nossa Constituição coloca a função social da terra, produzir. Nós sabemos que tem terra para especulação, tem poucas pessoas com terras muito grandes que nem sempre produzem, como pessoas que não têm acesso à terra, né? Aí nós temos um grande contingente de pessoas que não têm acesso à terra para produzir, né? E nós tivemos uma desaceleração do processo de assentamento rural no país, né? Que se essas pessoas estivessem assentadas, com condições de produzir, nós teríamos alimentos mais saudáveis. E aí sim, a culpa da fome não é do produtor, né? A culpa da fome é de todo um sistema alimentar e um sistema econômico no país que faz com que as pessoas não tenham acesso e não possam produzir. Se a gente pensar, nós vivemos também uma sindemia no país. Né, uma sindemia no país, não, no mundo, né, que trabalha com a questão da obesidade, o aumento enorme de obesidade, tá, o aumento enorme de desnutrição e o problema climático. Né? Se a gente não trabalhar com a questão climática no mundo, a gente não consegue reverter. Então, quando eu coloco a questão de produtos mais orgânicos, não é numa questão assim, é uma questão de sobrevivência da própria humanidade. Nós precisamos de pensar formas de produção que a gente contamine menos os nossos solos. Né? E aí não está aqui um radicalismo de um lado nem de outro, mas como repensar isso? Né? Eu acho que é isso que precisa ser colocado na mesa. Né? Não dá para a gente desassociar uma produção e gastar a terra de tal forma que as futuras gerações não consigam ter e utilizar essa terra. A questão dos Yanomamis é um pouco isso. Né? O que está fazendo com que as pessoas passam fome lá é que a terra, primeiro eles estão sitiados, né, pelo garimpo. Né, e que está sendo produzido, inclusive, mercúrio, né, nos rios, fazendo com que a população seja contaminada e intoxicada com essa forma e esse modelo econômico que se implantou ali numa terra que já é uma terra indígena. Né? Professora, nas suas considerações finais, mas e o orgânico não é ainda mais caro? Não é mais caro. Se você fazer com que você produza de uma forma com que você ter assistência técnica dirigida a esses produtores. O Brasil, ele tem uma assistência técnica, nós temos um know-how de produção muito elevado, né? Você pega a própria Embrapa, né? O que fez com o Cerrado brasileiro e produtos que foram desenvolvidos a partir do nosso clima, você pode fazer com que esses produtores tenham acesso a essas técnicas. E o que acontece é que, de fato, esses produtos chegam mais caros nas glândulas. Por quê? Porque não é incentivados esses produtores a produzir. Então, fica mais fácil tá produzindo de outra forma. Se você incentivar através de uma assistência técnica dirigida, de equipamentos de abastecimento onde que forneça e promovam, né, a agricultura orgânica, ele vai baratear, como qualquer outro produto. Quando entra no mercado, ele entra mais caro e depois ele vai barateando, porque ele vai produzindo em grandes escalas. Presidente Antônio de Salva, a gente pode terminar esse debate dando uma boa notícia para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Há alguma previsão de redução de preço de alimento nos próximos meses? Claro que sim. A boa notícia é que nós vamos caminhando para uma boa safra. O ano está um ano de boas chuvas, uma distribuição muito, muito homogênea em todo o país. Só lá no sul do Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul, parte dos estados do sul que estão sofrendo com os déficits hídricos. Nós certamente teremos mais uma super safra e isso vale para o ouvinte entender bem. Ah, mas eu não como soja. Sei, os árabes também não comem petróleo. O petróleo faz com que a Arábia Saudita tenha dinheiro para comprar alimento. Então, os superávit das commodities são importantes para dar à balança comercial, e mais de 27% da nossa balança comercial do Brasil, o agro é responsável por isso. Então, certamente, nós vamos ter um reequilíbrio, já passando a questão da pandemia, já tendo bons preços dos produtos que nós trazemos para dentro da nossa agricultura, mas certamente, se nós dialogarmos de forma mais equilibrada, com menos polarização no Brasil, e entendendo que o produtor rural, independente do seu tamanho, independente de que região ele está, ele faz um trabalho de forma espetacular, como nenhum outro país tropical fez,
E esse produtor precisa ser mais do que nunca respeitado e entendido para que ele possa ser, para que a população urbana possa compreender que ele é parte de um sucesso, de um país que nós todos queremos. Só ficou uma curiosidade, o senhor produz o quê? Eu sou produtor de gado de corte, pecuária leiteira, eucalipto, soja, milho, sorgo, entre outros. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos aqui Adriana Aranha, graduada em Serviço Social, doutora em Administração Pública e Governo, já foi professora da PUC Minas e é pesquisadora convidada do Centro de Estudos da Metrópole da USP e integrante também do Instituto Fome Zero. Professora Adriana, obrigada pela sua contribuição. Ótimo dia, até a próxima. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que juntar todos os esforços no Brasil para a gente combater, né, a fome. Não pode com que quase 1,5 Uruguai em Minas Gerais passa fome. Quer dizer, mais de 5 milhões de pessoas passam fome em Minas Gerais. Nós precisamos unir toda a sociedade brasileira para mudar essa realidade que teve, inclusive, a fome, ela veio, não foi por causa da pandemia. Nós já tínhamos tirado o Brasil da fome, através do Mapa da Fome. Em 2014, nós iniciamos um projeto de fome zero no Brasil, nós conseguimos tirar o Brasil do Mapa da Fome e ele retornou ao Mapa da Fome. Por quê? Porque nós acabamos com as políticas públicas voltadas para o consumidor e para o produtor. Nós recebemos também no Palavra Aberta de hoje Antônio de Salvo, presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Presidente Antônio de Salvo, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Prazer estar aqui, falar com vocês e reiterar que se quiser solucionar a fome do Brasil, nós somos produtores rurais e somos parte responsável. Se tivermos bons ministros de economia que entendam do que estão fazendo, certamente vão dar um equilíbrio financeiro nas finanças brasileiras, porque nós sabemos fazer e fazemos muito bem. Produzimos de forma sustentável e produzimos bem. O Brasil é uma referência no que diz respeito ao agro no seu setor primário. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigada. Nós estamos então encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Lembrando que a partir de agora você pode acompanhar também o Palavra Aberta nos nossos canais digitais, entre eles o Spotify. O Palavra Aberta está aqui todo sábado às 8h30 no Jornal da Itatiaia. E você pode, se você perdeu, acompanhar também pelo YouTube.